Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo para mais uma aula de matemática do sexto ano do ensino fundamental. Segunda-feira, mais uma semana que a gente começa aí, e vamos trabalhar hoje a ideia de polígonos no plano cartesiano. Vamos dar sequência às nossas aulas. E hoje aqui comigo, juntamente com todos vocês também, o professor Jonas. Bom dia, professor. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês hoje aqui no chat, né? Comentar o que vocês estão dizendo, o que vocês estão perguntando. Então, tentem sempre ser claro nas perguntas. Às vezes não entendi, eu não entendo o que vocês colocaram. Então, coloquem sempre a pergunta, não entendi determinado passo ou determinada situação. E, claro, nas perguntas, coloquem as respostas de vocês. Por mais que vocês achem errado, às vezes coloca que é bom, né, a gente corrigir, né, Osmar? É verdade, Jonas. É extremamente importante a participação de todos vocês, com aquelas perguntas bem coerentes dentro do conceito que a gente propõe da aula. A aula do sexto ano, né, Jonas? São aulas suaves, são aulas leves, né? Não vejo essa aula toda, nem sempre isso acontece. Em outras séries também as aulas são um pouco mais carregadas. Mas eu tenho a impressão que as aulas do sexto ano elas são um pouco mais leves. Tem essa impressão também, não? Eu acredito que sim. Eu acho que o sexto ano, como é o início deles nessa etapa, né, dos anos finais, e principalmente agora é importante para eles, a gente começar aos poucos principalmente, para eles montar esse conhecimento, né? Aquela coisa de aprender uma vez e não esquecer jamais, né? É verdade. E aqui hoje, acho que essa semana, a gente vai falar bastante, a gente está encerrando o bimestre aí, está às vésperas de encerrar o bimestre, e reforçar a importância de vocês entregarem as atividades que os professores de vocês solicitam. É extremamente importante fazer essas atividades. Lógico, a gente está numa situação diferente de tudo que já aconteceu na vida. Eu faço isso há muitos anos na vida, nunca passei por uma situação dessa, mas aqui eu e o professor Jonas e todos os professores de matemática, de uma maneira geral, aqui todos os do Centro de Mídia que dão aula para vocês, a gente insiste e vai reiterar a importância de se entregar as atividades, né, Jonas? Isso mesmo, né? Essa semana é a última habilidade que foi selecionada, né, para completar esse conteúdo do segundo bimestre, nessa parte, né, dessa trajetória. E, claro, semana que vem vai ser a semana de estudos intensivos, mas não deixe de entregar suas atividades. Procure o seu professor. Eu tenho certeza que ele está cobrando de você, né? Não deixe de entregar suas atividades, principalmente para fechar a nota, né? Extremamente importante. Vamos lá? Começar? Bora lá. Bora lá. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre polígonos no plano cartesiano. A habilidade aí para os professores da aula de hoje é a EF06MA16A. Aqui nesse primeiro momento a gente vai retomar o conceito do plano cartesiano, de sistema de referência para a localização de pontos formados por dois eixos, o horizontal, abscissas. Guarda bem esse nome, é uma palavra pouco comum no vocabulário da gente, mas ela tem que ser inserida aos poucos, você tem que ir se habituando com essa palavra. Ela é bastante comum nos livros de matemática e a gente vai ampliando o nosso vocabulário. Então temos aí dois eixos, o horizontal, que chamamos de abscissas, e o vertical, que chamamos de ordenadas. A gente vai colocar aqui, porque assim, eu já vi tantas coisas, viu, Jonas, quando o pessoal foi desenhar plano cartesiano, que é um negócio assim incrível, porque às vezes você coloca a imagem e a pessoa não fica atenta como deveria estar. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A origem do sistema cartesiano é o zero. Temos dois eixos de referência. O eixo horizontal, acho que ninguém confunde horizontal com vertical, não, né? Tomar cuidado, né? Tomar esse cuidado aí do que é horizontal e vertical. Tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, aqui, temos o eixo horizontal. Tudo bem? Então, temos aqui o eixo horizontal. Ele tem outro nomezinho, né? Como que chama, Jonas? Esse daí é a abscissa? Perfeito. X. Isso, tem então esse vários aqui nomes, né? É o eixo eixo das abscissas. À medida que a gente vai ampliando, ele vai tomando outros nomes, ele vai se ampliando, vai se tornando mais complexo à medida que a gente vai avançando. Tudo bem? Esse eixo, ele é ordenado numericamente sempre de forma crescente.
Você vai dizer, pô, professor, mas de novo essa história, porque assim, eu juro por Deus que eu já vi alunos colocar, do zero ele colocar o 10, 9, 8, 7, então tem que tomar cuidado. Ordem crescente, você vai ter quem? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, e vai para onde? E vai para o infinito. Tudo bem? Então é importante, isso aí. E também tem que tomar cuidado, né, Osmar, com o tamanho, né? O tamanho entre os números, né? É verdade, né? Então, isso que o professor Jonas falou é extremamente importante. Né? Deixa eu usar até aqui uma outra cor. Então, veja, o ideal é que você faça isso com a régua. Né? Aí na apostila de vocês tem uma malha quadriculada, mas tem só uma também. Então, o ideal, se você pudesse tirar uma cópia, sei lá, enfim, né, para construir sempre em cima dela, seria legal. Mas se não der também, é até interessante você ficar fazer algumas vezes o plano cartesiano, né? Porque você instintivamente acaba desenvolvendo e trabalhando esse conceito. Isso que o professor Jonas falou é extremamente importante, principalmente na hora de você construir as figuras, os polígonos, né? Porque olha o que acontece. Gráfico, então, nem se fala, né, Jonas? Um errinho já era. Então, esse tamanho aqui, tá vendo? Esse comprimento, lógico que aqui a gente não consegue dar essa dimensão. Ele tem que ser absolutamente igual. Então, se você está com a régua, trabalhe de 1 em 1 centímetro, por exemplo, ou a distância que você queira, mas ela sempre tem que ser o quê? Ela sempre tem que ser a mesma. E aí, naturalmente, você procura colocar essa distância aqui, exatamente igual. Ou seja, existe, a gente fala muito de padrão em outros anos, né, Jonas? Então, tem que observar muito bem, né, toda essa regularidade, toda a questão estética. Matemática é uma questão estética também, gráficos, né? Gráficos, ela tem uma visualização, tem uma questão do visual. Eu sempre falei para os meus alunos, quando você constrói um gráfico, você tem que olhar, existem informações ali, mas ele tem que primar também por uma estética, né? Ele tem um valor estético, e isso aí é determinado sempre por onde? Pelos valores corretos que você coloca, pelo distanciamento correto entre os valores numéricos. Então, a ideia do plano cartesiano é exatamente essa. Posteriormente, isso se amplia. Perceba que a gente só trabalha em uma região desse plano cartesiano, mas isso vai acabar se estendendo à medida que você vai progredindo nos anos, aí, nas séries que a gente vai no decorrer da trajetória escolar. Tudo bem? Então, é essa a ideia, é esse o conceito. Faltou só a outra ali, né? Opa. Na vertical, né, Osmar? Ainda bem, né, que nós trabalhamos em 2 aqui, né? Porque é verdade, Ana. Então, aqui em cima, ó, é o eixo das ordenadas. Você acha que já falou tudo, que está tudo lindo, mas não é bem assim, né? Eixo das ordenadas, tá ok? E esse eixo das ordenadas aqui, é o eixo, o quê? É o eixo vertical. Aqui eu vou grifar as duas palavras que eu quero que você fixe bem. No horizontal, a abscissa, e no vertical, a ordenada. São extremamente importantes na sequência aí do que a gente vai construir. Vamos contextualizar? Bora lá. Bora lá. Vamos dar um contexto, vamos dar um sentido àquilo que a gente ensina, que a gente trabalha. Vamos lá. Uma grande fazenda no interior de São Paulo é utilizada como campo de pesquisa na produção de 2 culturas, milho e feijão. Cada cultura ocupa uma grande área para estudos, demarcadas em um plano cartesiano. A localização dos limites das plantações é indicada por pares ordenados. João recebeu uma tabela que especificava exatamente as coordenadas das plantações de milho e feijão. Aí eu quero falar 2 coisas para vocês. Coordenadas e par ordenado. São 2 palavras que têm relação direta, não tem, Jonas? Sim, basicamente uma substitui a outra em alguns casos, né? É verdade. Então, a ideia é assim, professor, eu não sei o que é coordenada, é comum aí no chat o pessoal falar, não entendi tal palavra, tal. Então, às vezes, escapa esse detalhe que a gente já vai reiterar. As coordenadas e par ordenado, como disse o professor Jonas, tem uma relação direta, não é? E, na realidade, elas implicam basicamente no mesmo fundamento. Então, vamos imaginar, todo par ordenado ele tem um nome, tá? Para a localização. Aqui eu vou chamar de A.
Esse par ordenado tem uma estética toda, sempre tem um modelo que você faz. Então, ele sempre a letra maiúscula, você vai abrir um parêntese e separar os dois valores por vírgulas. Tudo bem? Então, aqui eu vou jogar um valor aleatório. Então, vamos colocar 8 e aqui vamos colocar um 10. Quais as informações que eu sei aí? Isso aqui é um par ordenado. Tudo bem? Par ordenado. Por que ele é par? Duas informações. E por que ordenado? A ordem importa. Fixa bem isso aí. Tudo bem? Então, aqui você tem duas informações em ordem. O primeiro é o valor da abscissa. Ó, já estou trocando a palavra. Tá? Não estou falando mais eixo horizontal. Estou falando da abscissa. Tudo bem? Vou escrever, senão vai dar confusão. Tenho mania de resumir as coisas, mas... Então, olha lá. Abscissa. Tudo bem? E aqui o outro valor, o 10... Para a gente, quem que é? É a ordenada. Tudo bem? Par ordenado de coordenadas 8, abscissa, 10, ordenada. São as coordenadas do ponto. Então, quando a gente fala em coordenada, a gente está falando nos dois valores. O primeiro valor atribuído à abscissa e o segundo valor atribuído à ordenada. Tudo bem? É muito semelhante ao jogo que você fez da Batalha Naval, né, Osmar? Ele sempre formava um par onde você jogava, né? E caía nisso, né? É verdade. O pessoal fez alguns comentários sobre o joguinho lá da Batalha Naval. Não sei se vocês assistiram a aula, mas diz que a gente sacaneou a professora Alessandra, que aquilo não era certo e tal. Gente, foi simplesmente um acaso. Ela ainda deu sorte. A possibilidade de ela acertar algum era remota, era pequena. Ainda acertou um, né? Ainda ganhou a latinha lá de patê de atum. Foi ótimo. Eu sairia no lucro. Tudo bem? Então, vamos lá. Contextualizando, vamos voltar lá no problema? Ok. Voltou? Então, vamos lá. Não vou ler novamente o problema, mas assim, só finalizando. A localização dos limites das plantações é indicada pelos pares ordenados, que a gente acabou de falar, e o João recebeu uma tabela que especificava exatamente as coordenadas das plantações de milho e de feijão. Eis a tabela aí, com a localização. Tudo bem? Então, a localização no plano, que limitam as áreas de pesquisa, está indicada pelas coordenadas, ó, a palavrinha aí, na tabela abaixo. Então, a plantação de milho, a cultura do milho, estava lá nas coordenadas A, B, C e D, com os respectivos valores. Tudo bem? E a plantação de feijão estava lá sob as coordenadas E, F, G e H. Também conforme as coordenadas que aparecem aí. Primeiro valor sempre abscissa, segundo valor sempre ordenada. Ok? Na sequência, olha lá a representação e as localizações das respectivas plantações. Aqui está em verdinha, ali, ó, tudo em verde, a plantação de milho com as respectivas coordenadas. Não sei se está pequeno para vocês. Lá, acho que tá, Jonas? Acredito que não, mas está no caderno do aluno também, né, Osmar? Está no caderno do aluno. Lá na página 68, não é isso? Esse exercício, o que está no caderno do aluno é a malha. Tudo bem? Então, o exercício a gente foi ajustando, porque acho que só tem um ou dois. Então, a gente foi ajustando conforme a aula. A malha está aí, tá? E aí você fica atento. Tudo bem? Então, aparece essa situação aí. A gente vai voltar um pouquinho. Olha lá. Representando as localizações das plantações de milho e feijão. Tudo bem? Já perguntaram aqui no chat qual que é a página. Está na página 68, mas ele não está feito ali, né? Nem o retângulo do milho, nem o quadrado do feijão, né? Isso, não está feito. Isso, na realidade. Então eles vão ter que fazer, não é isso? Isso, na realidade o problema nem é esse, tá? O que eu usei ali da página 68 foi a malha para facilitar a vida de vocês. Então tá ali a malha, essa representação você vai e trabalha ela ali na página 68 com a malha quadriculada que aparece. Tudo bem? Então vamos lá. Ok, formando os polígonos, vamos lá. Formando os polígonos, vamos observar novamente a tabela. E agora eu vou ser bem didático e repetir para vocês os valores lá. Perceba que aí já não aparece mais o A, nem o B, nem o C, nem o D. Eu só coloquei os respectivos valores. 1 e 5, 1 e 7, 5 e 5, 5 e 7 para a plantação de milho.
A plantação de feijão eu coloquei 7,2, 7,4, 9,2 e 9,4. Tudo bem? Você notou que ao marcar esses pontos no plano cartesiano foram formados 2 polígonos? O primeiro polígono lá do milho, ele vai representar a área, naturalmente, da cultura do grão, do milho. E o outro vai representar a cultura do feijão. Ok? Olha lá, aparece para vocês, atividade 1. Letra A, bastante simples, a letra B também. Na letra A gente quer saber qual o polígono formado pela plantação de milho. E na letra B, a gente quer saber qual é o polígono formado pela plantação de feijão. 2 minutinhos, Jonas? Pode ser, claro, apesar de eu já ter dado a resposta, né? Osmar ter feito essa gafe. Nada. Mas acho que eles vão prestar bastante atenção agora. Percebe assim, eu tinha um amigo que ele falava assim, exercício, quanto mais fácil, mais o cidadão se enrola. Então, toma cuidado com isso aí. 2 minutinhos para você e a gente já volta. Beleza. Olha, Osmar, 30 mil pessoas aqui só no chat, fora nos outros canais, né, que nós temos. Lembrando que a participação dos alunos, infelizmente, eu só consigo através do chat, tá? Então, através do aplicativo do Centro de Mídias é a forma com que eu consigo ter essa comunicação com vocês, né? E também para reforçar uma correção que já me mandaram aqui, semana que vem ainda tem mais uma habilidade. Na outra semana, a última semana de julho, aí é a semana de estudos intensivos, tá? Nas respostas aqui, acho que eles estavam espertos até no que eu falei, tá? O Pablo colocou retângulo, o Douglas colocou retângulo e quadrado, o Otávio colocou um quadrilátero para os dois, então essa resposta serve para os dois, né? O Samuel colocou retângulo e quadrado, João Pedro colocou já todas as respostas, mas aí a gente pode ver tanto o retângulo e o quadrado, né? A Ana Clara, olha que legal, a Ana Clara primeiro deu bom dia, então bom dia a todos de novo, né? E ela respondeu
tanto retângulo quanto quadrado também, Osmar. Tá certo nessa legal, ordem? estão todos corretos. A pergunta foi só um aquecimento também, né? A ideia é essa. Mas essa visualização das figuras geométricas, ela é extremamente importante, porque, na realidade, vou usar a resposta de um dos nossos alunos ali, né? É verdade, as figuras formadas aí são quadriláteros, tanto na plantação de milho, né, que a gente usou um retângulo, está lá caracterizado indicando a plantação de milho, a cultura do milho, e o quadrado ali que indica a cultura do feijão. Então são duas figuras geométricas bastante comuns, bastante usuais. O retângulo ali representando a cultura de milho e o quadrado representando aí a cultura do feijão. Acho que nenhuma novidade. Tá? A gente colocou as perguntas em sequência, mas a gente vai fracionar as perguntas para facilitar as respostas de vocês. Tudo bem? Vamos lá para a pergunta C. Acho que nenhuma dúvida, né, Jonas? Acredito que não. A única dúvida aqui que surgiu, Osmar, foi para explicar de novo a questão das coordenadas, né? Uhum. Mas eu acredito que quando a gente for fazer a resposta da próxima, a gente vai conseguir explicar isso, tá? Então, quem perguntou aqui, desculpa, deixa eu achar aqui de novo, é Cauane Luiza. Nós já vamos explicar, tá? Então, calma. Se você não entendeu, ou os demais que não entendeu aí a questão da coordenada no plano, nós vamos explicar de novo, tá? Tudo bem? O legal seria estar lá frente a frente conversando com vocês, explicando, né? Fazer a relação direta com você. É bem mais fácil. A gente percebe que seria bem mais fácil quando você está ali olhando para o seu aluno, explicando o que acontece. Mas é o que temos para o momento. Na letra C, Jonas, vamos voltar lá. Opa, eu voltando. Foi? Na letra C. Aí, tá ok? Qual é a característica comum aos dois polígonos formados? Quero saber se o pessoal está bom de memória, porque a gente já falou alguma coisa sobre isso, Jonas. Então, veja, o retângulo e o quadrado, ele tem características comuns. Nós queremos saber que características são essas. Pode ser? Beleza. 2 minutinhos? Ok, vamos lá de novo, 2 minutos. As respostas, Osmar, a Lorena colocou assim, são quadriláteros. O Pedro colocou, tem 4 lados, as duas figuras. A Raíssa colocou, os dois são quadrados, os dois têm 4 lados também. A Brenda colocou, são quadriláteros.
4 lados, é o que mais eu vi aqui, né? O Gabriel colocou as respostas das 3 questões de novo. Então ele colocou retângulo, quadrado. Aí na C ele colocou, eles são quadriláteros. E na D ele colocou 2 vezes maior. Então foi a resposta que o Gabriel colocou aqui também. O Luiz colocou retângulo, quadrado, eles têm 4 pontas e na D é 2 vezes maior. Muitos colocaram 2 vezes maior na D também, Osmar. A Bacana. questão da proporcionalidade entre eles. Legal, tá? A gente já vai, tá, na sequência, pedir para vocês resolverem a questão D, tudo bem? Mas eu lembro, Jonas, que eu tinha um professor de economia, que eu adorava aquele professor, ele fazia uma pergunta e ele não desconstruía nada do que a gente falava. Em cima daquelas respostas, que cada um dava um pedacinho, ele ia construindo um conceito, o professor Vanderlei de economia, meu, muita saudade. Ah, você era um mestre, é um mestre. Porque ele fazia porque realmente a gente compreendesse o sentido da coisa e ele não usava a expressão, você está errado. Nunca ouvi falar da boca do Vanderlei essa palavra, você está errado. Ele pegava cada uma das frases, cada uma das colocações que cada um de nós colocávamos lá na pergunta que ele fazia e construía o conceito. O professor Vanderlei, meu respeito. E aí o que acontece? Realmente todos são quadriláteros, todos são quadriláteros, no caso aqui a gente tem 2 figuras, e aí ela vai ter uma característica, né, que vocês têm que se acostumar com isso. A característica em relação aos ângulos, e a gente já deu aula sobre ângulos, então vocês têm que ficar atentos, puxar um pouquinho pela memória, e a questão dos lados. Então, basicamente, quando você tem um polígono, isso aqui é um polígono, você tem que se atentar, basicamente, a essas 2 situações. A questão dos ângulos e a questão das medidas dos lados. Com relação aos ângulos, a gente pode afirmar que tanto o quadrado quanto o retângulo, olha lá, aqui, eles possuem 4 ângulos retos, os famosos ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, essa é uma das características comuns a esses 2 quadriláteros, como vocês bem colocaram. E a outra situação é com relação à medida dos lados. Aí o que você vai perceber? Tanto o retângulo, figura 1 aqui, quanto o quadrado, figura 2, em relação aos lados, eles têm 4 lados, mas veja que esses lados, eles são o quê? Eles são paralelos. Eu lembro da aula de paralelismo e perpendicularismo, foi a professora Alessandra e o professor Jonas, né, que trabalharam essa aula. Então, o que acontece? Tanto o quadrado, olha lá, quanto o retângulo, eles têm o quê? Essa característica de lados paralelos, tanto no sentido vertical, quanto no sentido horizontal. Então, qual é a característica comum? Depois vai aparecer as respostas para vocês lá no final. Eles têm 2 pares de lados que são paralelos. Essa é a principal, né? Uma das principais características é isso, né? Ter duas paralelas, né? 2 paralelas. Então é isso, tudo bem? Então a característica comum aos 2 polígonos são exatamente essa, a questão dos ângulos, e aí toda vez que uma pergunta desse tipo for feita, você tem que observar isso, né? A questão do ângulo e a questão da medida dos lados, tudo bem? Vamos lá para a pergunta D, só para finalizar essa atividade. Quantas vezes a produção de milho é maior que a produção de feijão? Quanto tempo, Jonas? Esse daí é rapidinho, eles conseguem fazer. Um minutinho. Você acha? 1 minuto? 1 minutinho, tá Beleza, bom? 1 minuto aí para vocês. Só respondam a D. O que vocês acham do retângulo para o quadrado? O que aconteceu?
Retornamos aqui esse chat curtinho aqui, né? Antes das respostas, Maria Eduarda fez um questionamento, Osmar. Oi. Ela pergunta assim: professor, por que precisa desse pontinho para afirmar que é um ângulo de 90 graus? Maria Eduarda? Isso. Maria Eduarda é uma simbologia. Matemática é uma linguagem universal. Em todo lugar do mundo, a língua da matemática ela vai ser a mesma. Então, essa representação é um modelo internacional, um modelo, sei lá, não posso falar universal, que a gente... Acredito que sim. Acho que de livros até de outros países a gente encontra essa Sim, sim. simbologia, né? Essa indicação do ângulo de 90 graus. Então, ela é recorrente, ela é bastante comum e ela sempre vai aparecer essa situação aqui, ó, porque do jeito que está aqui, a gente não consegue afirmar que esse ângulo tem 90 graus, Maria Eduarda, né? Tá? Isso, A gente isso não mesmo. consegue afirmar. Esse ângulo pode ter, por exemplo, 89 graus e meio, por exemplo. Não é 90. Se medir com transferidor, ele pode ter 90,5, não é 90, tá? Então, para evitar questionamentos, né, a gente usa essa indicação aqui, e aí não existe a necessidade de aparecer a medida do ângulo, tá? Então, você entende que aí a gente está falando de 90 graus. É isso, Jonas? Isso mesmo, né? E das respostas aqui da questão D, como grande maioria aqui que eu vi, um ou outro colocou alguma resposta diferente, mas a maioria colocou 2 vezes maior. Heitor, Luísa, Ana Júlia, Yasmin, Rafael, Enzo, Arthur, Bianca, Murilo, muitos aqui colocaram essa questão de 2 vezes maior, Osmar. Só vou voltar lá na figura, para a gente ter uma ideia. É verdade, eu acho bem conceitual, bem simples. Na realidade, aí a plantação de feijão, a gente pode dizer que é metade da plantação de milho, consequentemente, a plantação de milho é o dobro da plantação de feijão, da cultura do feijão. E aí você não precisa nem de valores numéricos, né? É só contar a quantidade de quadradinhos que aparece ali na malha quadriculada e você vai perceber isso, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 partes aqui indicando a cultura do milho, temos aí 4 partes indicando a cultura do feijão, portanto, né? Como se você pegar essa cultura aqui e encaixar aqui. Então é fácil perceber, tenho a impressão, né? Que a cultura do milho ela é o dobro, né, da cultura de feijão. Acho que nenhuma novidade, né, Jonas? Acredito que não. E isso é importante, né, Osmar? Principalmente para quem trabalha, né, nessa parte. Por exemplo, se eu tenho que vender um produto que é mais valioso, digamos assim, eu vendo ele no valor maior. Eu posso destinar a minha parte do campo para produzir mais ele, não é? É verdade. Esse conceito extremamente importante hoje em dia, mais ainda é essa questão, né? A questão do agregar o valor, né? De repente não é nem a área que você tem, né, que vai, mas o que você cultiva nela. Bastante coerente. Vamos lá? Na sequência, para atividade 1, ali as respostas, ok? Então a gente vai fechar as respostas. Na letra A é um retângulo, como a gente já havia falado. Na letra B um quadrado. A letra C é aquilo que a gente anteriormente já tinha falado, a questão dos ângulos de 90 graus e ainda dos pares, dos lados e pares paralelos, tá ok? E ali na resposta D, a produção de milho é o dobro ou 2 vezes maior que a produção de feijão. Tudo bem? Vamos fazer a atividade 2, tá? Já a aula se encerra. O senhor Francisco comprou uma chácara e quer construir um pomar na sua nova propriedade. Para facilitar a localização, ele demarcou a área total em um plano cartesiano e pretende que a localização do seu pomar seja nas seguintes coordenadas, tá? Aí você tem a letra A, tá ok? 19, B, 27, C, 67 e na letra D, 7 e 9. Nós queremos saber, ou nós queremos que na letra A você represente no plano cartesiano as coordenadas do pomar, ligue essas coordenadas, tá ok? E aí vai aparecer um polígono. E nós queremos saber que polígono é esse, Jonas. Utilizar o plano de novo, né? Utilizar Plano. aquele plano cartesiano para facilitar a atividade, né? Isso, já deve estar sobrecarregado aquele planinho, mas vai mudando de cor aí. Tudo bem? Quanto tempo, Jonas? Acho que uns 2 minutos, 2 ou 3, você acha, 2 Osmar? minutinhos para vocês. Tá Beleza. bom?
aqui. Olha, Osmar, eu vou ser bem sincero que nessa faltou as respostas dos alunos de qual forma, né, na questão B, né, de qual forma que forma esses pares ordenados. Mas eu encontrei algumas, assim. Por exemplo, a Juliana Alves colocou retângulo. Então, acredito que formou retângulo. Encontrei também o Pablo Henrique, ele colocou trapézio como resposta. Legal, Pablo. Juan Henrique também colocou trapézio. Talvez eu acredito que eles não compreenderam colocar os pares ordenados no plano. Vamos lá, Osmar? Vamos. Me ajuda aí, Jonas. Claro, coordenadas do ponto A. 1 e 9. 1 e 9. Então, 1 e 9, gente, não vai ficar aquela maravilha toda, tá ok? Então, aqui a gente vai fazer só a ideia. Então, aqui temos as coordenadas do ponto A. B, Jonas. 2 e 7. 2 e 7. Vamos fazer a projeção do 2 e do 7. Legal. Portanto, temos aqui as coordenadas, né, do ponto B. C, Jonas. 6 e 7. 6x é 6, y é 7. 6 e 7. Aqui. 6 e 7. Temos aqui o ponto C. Para finalizar, Jonas. 7 e 9. 7 e 9. Fazendo a projeção na ordenada. Fazendo a projeção na abscissa ao contrário. D aqui. Ok. Temos os 4 pontos. Não temos mais nenhum. Aí, qual que é a ideia? Ligar esses pontos, não é isso? Vamos ligá-los. Ó, AB, BC. Aqui eu vou reforçar. Tá. Jonas, que figura é essa? Eu acho que é um trapézio. É um trapézio. Então, a figura lá formada, né, pelo pomar do Francisco, na realidade, é um trapézio. Tudo bem? As respostas estão aí. Dúvidas? Tranquilo? Muitos, depois você vir aqui para os finais, alguns colocaram bastante trapézio, mas ainda apareceu bastante retângulo, né? Tomar cuidado com esses pares, né? Trapézio, gente, ó. Qual é a característica do trapézio, então? Ele só tem um par de lados paralelos, né? A base, isso mesmo. Isso, a base e a parte superior. É isso aí. Gente, a aula de hoje está terminando. Eu agradeço a presença de todos, tá? E me despeço por aqui, professor Jonas. Obrigado a todos. Continue os estudos. Semana que vem ainda tenho mais uma aula aí. Não esqueça de entregar as atividades aos seus professores. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.